amor. Se no meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou.
Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos. Então, a leitura que nós faremos nessa noite se encontra no Evangelho conforme escreveu por Lucas, capítulo de número 5, e o versículo de número 5, versículo 1. Lucas 5, de 1 para frente. Amém? Glória a Deus. Vamos aguardar todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos fazer a leitura até o 11. Amém? Diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava-os do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temais, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, estamos diante da tua palavra poderosíssima, e, Senhor, sabemos que ela pode nos transformar, que ela é o alimento mais forte, Pai, mais constante, meu Deus, do que qualquer pão que nós podemos ver, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Vem falar conosco, Pai, nessa noite. Vem abençoar, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, e vem, Senhor, nos agraciar com a tua rica presença. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Louvado seja Deus. Veja que o subtítulo, pelo menos assim registra na minha Bíblia, como a pesca maravilhosa, não é? E olha
O que precisa a vida de alguém para ser maravilhosa, não é verdade? Quem que não quer ter uma vida maravilhosa, ter uma vida abundante, ter uma vida gloriosa na presença do nosso Deus e do nosso Pai? É uma verdade. Quem tem uma vida maravilhosa é uma vida próspera, é uma vida feliz, é uma vida alegre, é uma vida ausente de reclamações e murmurações. Por quê? Porque em tudo nós damos graças a Deus. A palavra de Deus nos ensina quando diz que em tudo devemos dar graças, para que a vontade de Deus seja feita no nosso meio. E se nós queremos que a vontade de Deus seja assim feita em nosso meio, nós devemos dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Desde o momento em que a gente levanta de manhã, nós abrimos os nossos olhos, né? Nós temos já um motivo para agradecer a Deus. O fato de estarmos vivos, o fato de termos saúde, não é verdade? O fato de podermos trabalhar, estudar, ir e vir, se alegrar, passear, frequentar os lugares, não é verdade? Isso é uma grande dádiva de Deus para as nossas vidas. E passando pelo decorrer de todo o dia, até o momento em que a gente vai também deitar e dormir, nós temos também que agradecer a Deus. Motivos de sobra, não é verdade? Para agradecer a Deus por um dia abençoado, por um dia glorioso, pelos livramentos, não é verdade? Que Deus nos deu, porque Deus fez e nos livrou de coisas que talvez nós nem vimos e nós nem percebemos, não é verdade? Então, nós temos sim o que agradecer a Deus por tudo o que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, amém? Louvado seja Deus, a fim de que a nossa vida seja abençoada, a fim de que nós possamos desfrutar da vontade de Deus para nós. Qual que é a vontade de Deus para você? Você sabe? Cada pessoa tem que saber qual é a vontade de Deus para si, não é verdade? Eu não posso viver a minha vida sem saber qual é a vontade de Deus para mim. E a Bíblia fala que a vontade de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, o que Deus quer para a sua vida? Tudo de bom, tudo de agradável e tudo o que é perfeito. Amém? E quem é que pode trazer todas as coisas boas, agradáveis e perfeitas para nós? Só Deus. Amém? Somente Jesus Cristo, somente na presença dele é que nós podemos desfrutar de uma vida boa, agradável e perfeita. Mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tudo que a gente passa, o Senhor tem poder para nos dar uma vida boa, uma vida agradável e uma vida perfeita na presença dele. Amém? Louvado seja Deus. E veja só como é que foi nessa passagem aí que nós acabamos de ler. Conta-se a palavra de Deus que Jesus estava sendo pressionado, porque tinha muita gente chegando e querendo ouvir os seus ensinamentos, querendo ouvir a palavra de Deus. Então ele na praia viu que os pescadores estavam chegando de uma noite toda de trabalho. Eles trabalharam a madrugada toda pescando, e quando chegaram à praia estavam também ouvindo a palavra do Senhor, lavando as suas redes, se preparando para o descanso, porque o dia de trabalho tinha sido bem intenso, tinha sido bem cansativo. E Jesus então pediu
para que, entrando no barco de Simão Pedro, pediu para que ele se afastasse um pouco da praia, para que ele do barco pudesse ensinar e a sua voz atingisse quem? A todas as pessoas que estavam por ali e queriam ouvir a palavra de Deus. Haja vista, naquela época, eles não tinham a tecnologia e toda a aparelhagem que nós temos nos dias de hoje, não é verdade? Nós temos a aparelhagem de som, como você pode ver, que pode aumentar a voz do pregador, não é verdade? A fim de que todos possam ouvir nitidamente o ensinamento da palavra. Mas Jesus usou-se então essa estratégia para que então o vento que soprava do mar para a praia pudesse ser esse amplificador da sua voz e levar então a palavra a todos os que estavam ouvindo. Veja bem, Jesus usava uma amplificação natural, não é verdade? Para que a sua palavra pudesse alcançar a todos. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que quando ele acabou de falar, ele falou o seguinte para Simão Pedro: olha só, faze-te um pouco mais ao largo, né? E lança a sua rede para pescar. Amém? E você bem atentou que eles tinham acabado de pescar, não é verdade? Que eles já tinham lavado as suas redes, amém? Louvado seja Deus. Mas Jesus disse para eles que era hora de voltar e pescar novamente. Ao que lhe respondeu Simão e disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Olha que coisa. Você já imaginou a pessoa trabalhar o dia todo e não conseguir nada? Você imagina a frustração que está, não é verdade? A pessoa trabalha o dia todo e não conseguiu vender nada. Você já imaginou a frustração que chega ao final do dia? Não é verdade? Mas a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite a que nós venhamos ser persistentes naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, não é verdade? No culto passado foi assim e tem sido assim desde o primeiro culto desse mês, não é verdade? Nós falamos sobre sermos persistentes, sobre sermos perseverantes, não é verdade? Para quê? Para que a bênção do Senhor chegue até nós. A palavra do Senhor fala no livro de Jó que quando a gente determina alguma coisa, quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente traça um plano na nossa vida, a gente tem que ser firme, a gente tem que ser perseverante. Para quê? Para que a luz de Deus brilhe no nosso caminho. Aleluia. Então, é importante eu e você, nos nossos planos, nos nossos projetos, sermos firmes e perseverantes, para que a luz de Deus brilhe nos nossos caminhos. Amém? Louvado seja Deus. E foi isso que aconteceu. Eles trabalharam a noite toda, estavam cansados, assim como nós cansamos às vezes do nosso dia a dia, não é verdade? A dona de casa se cansa, porque mesmo tendo tudo que fazer no seu dia a dia, ela não pode parar, não é verdade? Eu tive conversando com uma irmã hoje, acabou de nascer o nenê dela, ela chegou para a casa dela, não é verdade? Está se recuperando da cirurgia, e eu falei: como é que você está? Eu não posso parar. As atividades de casa, o trabalho nunca param, nunca acabam. Eu falei: olha que força, não é verdade? Nunca pode parar. E é assim a nossa vida, irmãos. Nós nunca, jamais podemos parar. Nós nunca, jamais podemos parar de orar, podemos parar de clamar,
podemos parar de evangelizar, de levar o amor de Jesus, não é verdade? Nós tivemos aqui na quinta-feira os irmãos levando a palavra do Senhor por esse bairro, falando do amor de Jesus, e olha só, foi uma grande bênção. As pessoas precisam, mais do que tudo, de receber esse amor de Deus. Então, eu não posso parar na primeira casa em que eu bati palma e a pessoa não quis ouvir de Jesus. Mas existe uma pessoa cujo coração está aflito, cujo coração está angustiado e precisa de uma palavra que possa fortalecê-la, que possa reanimá-la. Não é verdade? É assim. Quando uma pessoa chega no hospital desfalecida, já sem batimentos, não é verdade? O que os médicos têm que fazer? Tem que fazer um processo chamado de reanimação, não é verdade? Tem que fazer a reanimação. E o médico não pode parar, né? E vai, passagem cardíaca, né? Às vezes a gente assiste lá nos programas de TV, nas séries, até com um desfibrilador, não é verdade? Para que possa fazer o coração bater novamente. É ou não é? Isso tem assim. Existem muitas pessoas que estão assim espiritualmente por aí fora, precisando ser reanimadas, precisando ser dando aquele choque de realidade, para que elas possam saber que são amadas, que são queridas, que Jesus jamais as abandonou, para que possam receber vida novamente e ter alegria na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, nós, igreja do Senhor, temos que lançar as nossas redes, irmãos. Nós não podemos jamais estar cansados, nos dar o luxo, não é verdade? De lavar as nossas redes e deixá-las largadas, quando o Senhor nos diz: lançai a rede. Não é verdade? Porque quem não lança a rede não pesca. É ou não é verdade? Como que eu vou esperar o peixe chegar se eu não lanço a rede? Se eu não lanço a palavra? Se eu não me esforço? Se eu não me capacito? É ou não é verdade? Veja que foi muito interessante esse versículo, que Simão Pedro respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Não conseguimos pescar nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse é o diferencial. Em tudo que eu e você venhamos fazer na nossa vida, nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus. Nós precisamos estar embasados nos princípios bíblicos, para que possamos ser abençoados. E isso, irmão, não é só no que diz respeito à igreja, em a gente falar do amor de Jesus e evangelizar, não. É para tudo da nossa vida. Se nós trabalharmos na nossa profissão e formos para o trabalho debaixo da palavra de Deus, eu tenho certeza, e tenha você também no coração, que a pesca do dia será maravilhosa em nome de Jesus. Se eu for para os meus estudos e enfrentar as dificuldades do meu dia a dia debaixo da palavra de Deus, tenha certeza que vai ser um dia como nunca você desfrutou na sua vida, porque sob a palavra de Deus todas as coisas estão submetidas, amém? Porque tudo foi criado pelo quê? Tudo foi criado pela palavra.
Foi ou não foi? O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas e disse Deus: haja luz, e houve luz, não foi? E disse Deus: haja porção seca, e assim se fez, não foi? E fez Deus separação, né? Tudo foi criado por Deus através da sua palavra, amém? Então imagine o poder da palavra de Deus no nosso dia a dia. Imagine o poder da palavra de Deus no seu dia a dia. Você precisando trabalhar, chega aquele cliente que você fala: misericórdia, Senhor, aquele cliente, logo aquele, não é verdade? Mas você tem que ir sobre o quê? Sobre a palavra de Deus, não é verdade? Ah, você vai para o seu dia de trabalho: ah, mas eu não queria, poxa, eu vou ter que ficar do lado daquela pessoa novamente. Deus vai te dar vitória se você for debaixo da palavra de Deus. Poxa vida, mas aquelas pessoas há tempo me zoam na escola, há tempo fazem bullying, há tempo, entendeu? Debaixo da palavra de Deus, Deus vai te dar vitória. Jesus vai te abençoar grandemente e o dia vai ser maravilhoso, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia fala no versículo 6 que eles fizeram isso, mesmo trabalhando a noite inteira e não pegou nada, mas Jesus falou, porque Jesus mandou, ele falou: porque o Senhor está falando, Jesus, eu vou jogar a rede. E ele jogou a rede, e então eles pescaram aí, isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Olha só que coisa, não é verdade? Olha só como é que foi. Eu queria pedir para o irmão puder ligar os ventiladores, por gentileza. Louvado seja Deus. Então, veja que o dia foi maravilhoso, porque eles deram ouvido à voz de Jesus, amém? Então, o que é que eu preciso para que o meu dia seja maravilhoso? Eu preciso dar ouvido à voz de Deus. Eu preciso ter uma palavra, e eu preciso ouvir essa palavra, amém? Louvado seja Deus. E quando eu dou ouvido à palavra do Senhor, eu sou grandemente abençoado. Continuando, olha só, eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, a ponto de quase afundarem. Por quê, irmão? Porque deram ouvido à voz de Jesus. Você precisa, eu preciso, em tudo que vamos fazer, dar ouvido à voz de Jesus. Às vezes você está lá no seu dia a dia e você vê uma pessoa e o Senhor toca no seu coração, fala de Jesus para ela. Você precisa dar ouvido, não é verdade? Você precisa dar ouvido. Ah, mas eu estou já cheio com os meus problemas, com isso, com aquilo. Eu já tenho as minhas dificuldades, não é verdade? Mas talvez você falando do amor de Jesus pode ser um grande contato que você tem, pode ser uma grande pessoa na sua vida que possa também te abençoar depois reciprocamente. Então, nós não devemos escolher para quem nós vamos falar, mas nós devemos então pregar, falar do amor de Deus a todos, não é verdade? Com a nossa vida, com tudo que há em nós, perseverarmos em falar do amor de Deus. Poxa vida, eles não podiam aqui, olha Senhor,
Nós já lavamos a rede. Nós tivemos uma noite inteira de trabalho. Deixa quieto isso, não é verdade? Eu já tentei e não deu. Quantas pessoas não são assim nos dias de hoje? Você fala, olha, você já fez isso? Queria tanto resolver o problema. Ah, mas isso eu já fiz. Isso também já fiz. Aquilo também já fiz. Pois é, mas você fez sem estar debaixo da palavra de Deus, sem ter a direção de Deus. Agora você vai fazer as mesmas coisas, mas porém tudo vai ser diferente. Agora você vai para o trabalho como você foi anteriormente, mas agora você tem a palavra de Deus com você. Agora você vai para os seus negócios como você foi antigamente. Você vai para os seus estudos, você vai fazer aquela prova, você vai prestar aquele concurso como anteriormente, mas agora você está debaixo da direção de Deus. E olha, eu quero dizer uma coisa para você: isso muda tudo na nossa vida. Fazer uma coisa sem a direção de Deus é uma. Agora, fazer uma coisa a mesma com a direção de Deus, isso muda tudo, amém? Então, que quando você receber a palavra de Deus, não importa se foi uma coisa que você já fez, não importa se Deus está dando a direção de você ir novamente, vá, porque vai ser grande o resultado, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que precisou chamar mais gente, é ou não é? Precisou vir pessoas daqui, pessoas dali, pessoas acolá, e olha, encheram-se ambos os barcos e quase afundaram. Olha que coisa. E podia se pensar em eles, né? Poxa, agora nós estamos ricos, agora nós estamos milionários, porque nós passamos de não pescar nada para pescar de quase afundar o barco de tanto peixe que tinha, é ou não é? E Pedro ficou admirado com aquilo, com o poder da palavra de Deus, e ele então se prostrou. Se prostrou e disse: olha, como que pode eu, sendo pecador, desfrutar de uma coisa tão gloriosa como essa? Não é verdade? Ele disse assim: eu não sou merecedor disso, não. Afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ele reconheceu a autoridade e o poder que havia em Jesus Cristo. Olha isso. Nós precisamos também, irmãos, reconhecer a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. Às vezes nós não oramos, às vezes nós não falamos com convicção e determinação, porque nós nos temos como pecadores e não merecedores, irmão. E mesmo sendo pecadores, na verdade, e não merecedores da graça de Deus, mas o próprio nome fala graça, que é um favor de Deus para nós, favor imerecido, é algo que Deus faz para nós, porque Ele é Deus, porque Ele quer fazer, independente de nós merecermos ou não, mas dependente sim da nossa fé, amém? Então, não importa se eu mereço ou não, importa se eu tenho fé, e clamo e determino no nome de Jesus para tomar posse da minha bênção e do meu milagre, amém? É assim comigo, e vai ser assim com você também, a partir do momento que você reconhecer o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo, amém? A perturbação está invadindo a sua casa. Há tempo você vive com problemas na escola, há tempo você tem enfrentado problemas com a sua família, com os seus filhos, há tempo você tem enfrentado grandes dificuldades, mas a partir do momento que você
apoderou-se uma grande admiração no versículo 9. Olha, à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Olha só que coisa. Então, eles ficaram admirados pelo poder e a autoridade do nome de Jesus. E assim tem que ser com a gente. Nós temos que reconhecer. Hoje as pessoas andam por aí fora escarnecendo do nome de Jesus Cristo e da sua autoridade. Nós, como igreja, não devemos aceitar de forma alguma isso. Ele é Senhor, Ele é o nosso Salvador, e no nome de Jesus há poder. Amém? A Bíblia fala, irmão, que chegará o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E olha só o que eles fizeram depois disso, irmão. Depois disso, alguém que recebe aí, que tem um dia tão glorioso, tão grandioso, não é verdade? Muitos hoje olham somente para o retorno material, procuram somente o que é natural, não é? Mas veja eles não se admiraram, irmãos, pela peça, pelo que tinha acontecido com eles. Eles, poxa vida, nós trabalhamos a noite inteira lá na pegamos, ele falou para nós lançar a rede, nós lançamos as redes e começamos a puxar o peixe, e encheu 2 barcos cheios. Nós somos milionários agora. Agora nós estamos chiques. Agora esses peixes estão garantidos. Através desses peixes foram garantidos a nossa aposentadoria. Agora estamos chiques nós. Mas sabe o que eles fizeram? Olha só o que eles fizeram. No versículo 11. Eles arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha isso. O que eles perceberam? Que não era das coisas materiais que eles mais precisavam, mas o que eles mais precisavam era das palavras, do poder que havia em Jesus Cristo. Às vezes a gente passa e pensa, olha, para que eu realize tal coisa, eu precisava de tanto dinheiro. Olha, se eu tivesse X na minha conta agora, os meus problemas todos seriam resolvidos, não é verdade? Mas quanta gente tem 10 vezes mais o X que você tem, mas não tem a oportunidade de vir para a igreja, não tem a oportunidade de sentir o toque de Jesus no coração, não tem a oportunidade de adorar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo, não é verdade? Mesmo tendo as suas contas bancárias cheias, os corações estão vazios, entende? O que nós aprendemos com essa palavra? Nós aprendemos que vale a pena abrir mão de tudo, mas nunca abrir mão da nossa fé. Nós temos que perseverar na fé que temos, porque é através dessa fé que temos no nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo, é que nós temos certeza da nossa vitória, é que nós temos certeza da cura, é que nós temos certeza da libertação, é que nós temos certeza da nossa restauração física, financeira, profissional, e é que nós temos certeza
da nossa salvação. Amém? Então, persevere na fé. Vai com fé para o trabalho. Vai com fé para a escola. Vai com fé para a sua empresa. Vá para casa com fé. Cuide da sua casa com fé. Cuide dos filhos com fé. Obedeça aos seus pais com a fé. Porque você vai ver o nome de Jesus e as suas palavras trazendo grandes resultados na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que a pesca, ela foi maravilhosa, não porque os pescadores eram bons, não porque eles tinham uma isca diferenciada, não porque a rede deles era a rede de última geração, entendeu? A rede mais tecnológica, não, mas foi porque eles deram ouvido à palavra de Jesus, foi porque eles perseveraram e reconheceram o poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, você não vai ser tão abençoado, tão abençoada por causa somente da sua inteligência. Embora você seja sim muito inteligente, embora você tenha muita capacitação, você tenha feito os seus cursos, a sua faculdade, mas não é isso que vai garantir o seu sucesso. Mas uma coisa eu digo: se você fizer debaixo da palavra de Deus, isso sim vai garantir o seu sucesso para a vida toda e no porvir a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Apresenta a sua vida diante do Senhor. Simão Pedro, ele falou, ele apresentou a vida dele, ele apresentou o dia dele. Jesus falou, e ele disse: olha, Senhor, os meus dias não foram bons, meu dia não foi bom. A noite toda eu passei no claro, eu lancei a rede do lado direito, do lado esquerdo, eu lancei as minhas iscas, eu fiz o que eu tinha que fazer, e nós não pegamos nada. Talvez os seus dias tenham sido assim, cheios de noites mal dormidas, cheios de problemas, cheios de aflições, cheios de palavras desencorajadoras, de palavras desanimadoras, de palavras que, ao invés de construir alguma coisa boa, só tem levado a sua vida à destruição. Pois eu quero te dizer que as palavras de Jesus trazem vida, as palavras de Jesus trazem transformação, as palavras de Jesus te levam a viver algo que você jamais poderia viver, a estar em um lugar que você jamais poderia estar pela sua própria força, capacidade intelectual e também profissional. Mas a palavra de Jesus Cristo e a autoridade que há no nome do Senhor vai fazer você viver um grande milagre sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. As coisas vão começar a mudar e você vai ter que reconhecer
porque foi o nome de Jesus. Você vai ter que reconhecer que foi as palavras do Senhor que levaram você a desfrutar de tudo isso. Você vai ter que admirar o Senhor Jesus e depositar a tua fé nele, porque tudo isso ele faz, porque ele te ama. Peça para Deus uma palavra, creia na autoridade do nome de Jesus, e jamais duvide disso, porque pode passar o céu e a terra, mas a autoridade do nome de Jesus permanece de eternidade a eternidade. Ele mesmo diz que quando a gente tem fé, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, virão as dificuldades, virão os montes, mas você vai falar: sai daqui e vai para lá, em nome de Jesus, e vai acontecer o que você diz, o que você pediu, porque o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é precioso e é capaz de mudar a nossa história. Deixa Jesus mudar a sua história, deixa Jesus mudar a sua capacidade intelectual, deixa Jesus mudar a sua vida profissional agora, transformar como algo que você nunca fez antes, como algo que nunca aconteceu antes, e você vai ver que é o poder que há no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós falamos contigo, porque o nome do Senhor é poderoso. Pai, o teu nome é glorioso, através, meu Deus, do poder e da autoridade de Jesus Cristo, aconteceu uma pesca maravilhosa na vida de Pedro, Senhor, a ponto, meu Pai, eles verem, Senhor, quão poderosa é a tua palavra, e nós também cremos nela, Pai, e sob a tua palavra nós vamos lançar as nossas redes, sob a tua palavra, meu Pai, nós vamos depositar a nossa fé, e o inimigo vai embora, nós vamos depositar a nossa fé, e a enfermidade vai embora, nós vamos depositar a nossa fé, meu Deus, e as contendas vão cessar, nós vamos depositar a nossa fé, Pai, e nós vamos ter paz para dormir tranquilamente, nós vamos depositar a nossa fé, e seremos grandemente abençoados, não por causa de nós, mas porque o nosso Salvador é Jesus, Ele vive, Ele reina, e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Vem abençoar a tua igreja agora, Pai, vem fortalecer-nos na tua presença. Nós agradecemos por esse culto, por essa grande oportunidade de estar na tua presença. Nós tomamos posse da tua palavra, Pai, e que o Senhor possa, meu Deus, despedir a tua igreja na graça e na paz do teu Filho Jesus Cristo, no grande e eterno amor do teu coração, e com a presença viva do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo: amém.